Existe um único erro de percurso que a maioria dos homens bons e trabalhadores comete ao cruzar a marca dos 40 anos, um desvio sutil na arquitetura da própria vida que, silenciosamente, lhes custa uma década inteira de prosperidade. Este não é um erro sobre não trabalhar duro o suficiente, pois a sua exaustão ao final de cada dia prova o contrário. Não se trata de não economizar ou de não ser responsável, pois o peso do mundo que você carrega nos ombros é o testemunho do seu comprometimento. É um erro muito mais profundo, um erro de arquitetura mental que opera nas sombras de sua consciência, sabotando seus melhores esforços. Napoleon Hill, após dedicar 25 anos de sua vida a analisar os homens mais bem-sucedidos do mundo, expôs este erro não como uma falha de caráter, mas como uma incompreensão fundamental de uma lei universal do sucesso. A verdade desconcertante é que você foi treinado para cometer este erro. A sociedade, a cultura e talvez até mesmo a sua própria criação o ensinaram a valorizar a independência a ponto de transformá-la em um isolamento contraproducente. Você aprendeu a cerrar os dentes e a seguir em frente sozinho, acreditando que a força reside em não precisar de ninguém. E é precisamente nesta fortaleza que você construiu ao redor de si mesmo que se encontra a sua prisão financeira. O que está atrasando seu avanço não é a falta de esforço, mas a direção solitária em que esse esforço monumental está sendo aplicado. Você está tentando mover uma montanha com a força de um só homem, sem perceber que existe uma alavanca divina à sua disposição, uma força multiplicadora que permanece intocada, bem ao seu alcance. A solução para este erro, a chave para recuperar os 10 anos perdidos e acelerar seu futuro financeiro, não é uma nova estratégia de investimento ou um truque de produtividade da moda. É um segredo antigo, um princípio tão poderoso que foi codificado tanto por Napoleon Hill em seus estudos sobre a riqueza, quanto em um dos livros mais antigos e sagrados da humanidade. É uma verdade escondida à vista de todos, esperando para ser decodificada por aqueles que estão cansados de lutar sozinhos. O que estou prestes a revelar a você é a arquitetura mental correta, o alinhamento de forças que transforma a luta solitária em uma ascensão sinérgica e inevitável. Prepare-se, pois a verdade que você vai ouvir pode redefinir o resto da sua vida. Imagine a sensação do alarme soando antes do amanhecer. Por um breve instante, há silêncio. Mas então, como uma inundação, o peso do mundo retorna aos seus ombros. Antes mesmo de abrir os olhos, sua mente já está em movimento, calculando, planejando, se preocupando. As contas que precisam ser pagas, as expectativas que precisam ser atendidas, as promessas que precisam ser cumpridas. É um fardo invisível, mas terrivelmente real que você veste como uma armadura todos os dias. Você se levanta não porque está descansado, mas porque a responsabilidade não lhe oferece outra escolha. Este ritual matinal silencioso é o primeiro ato diário de uma peça onde você é o protagonista, o diretor e, muitas vezes, o único espectador da sua própria luta exaustiva, sentindo cada grama da pressão para ter todas as respostas, mesmo quando a incerteza grita por dentro. Você conhece intimamente a jornada deste homem, empurrando uma pedra pesada montanha acima, sozinho, sob um sol escaldante. A pedra são suas responsabilidades, seus sonhos, a segurança da sua família. A montanha é o caminho da vida, mais íngreme do que você jamais imaginou. O sol escaldante são as pressões externas, as crises econômicas, a competição, o julgamento silencioso do mundo. Cada passo é um esforço hercúleo. Seus músculos queimam, seu espírito se cansa, mas você não ousa parar. Porque em sua mente, parar significa falhar, significa deixar a pedra rolar para trás. E o medo de perder o terreno que você conquistou com tanto suor é maior do que a dor de continuar empurrando, mesmo sem ter certeza se o topo da montanha realmente existe ou se você tem forças para chegar lá. E então há o silêncio das 3 da manhã, quando a casa dorme e você está sozinho com seus pensamentos. É nesse silêncio que o medo cresce. O medo de que seus sacrifícios não sejam suficientes, o medo de um futuro incerto, de não ter o bastante para uma aposentadoria digna, de não poder dar aos seus filhos a vida que você sonhou para eles. É um diálogo interno que ninguém ouve, uma batalha travada na quietude do seu quarto. Você olha para o teto e se pergunta: estou fazendo o suficiente? Estou no caminho certo? Essa conversa solitária, noite após noite, corrói a sua confiança, deixando uma camada fina de ansiedade que o acompanha durante o dia, um lembrete constante do que está em jogo
e do quão sozinho você se sente nesta vigília. Durante o dia, você cumpre seus deveres com uma fachada de controle, mas em momentos de distração, você olha ao redor. Vê colegas sendo promovidos, amigos fazendo investimentos ousados que dão certo, pessoas que parecem ter encontrado um atalho para o sucesso que você nunca achou, e uma frustração silenciosa começa a se formar em seu peito. Não é inveja, mas uma confusão profunda. Você seguiu as regras, trabalhou com integridade, sacrificou fins de semana e noites de sono. Por que então parece que você está patinando no mesmo lugar enquanto outros disparam à sua frente? Essa sensação de estagnação, apesar do esforço máximo, é talvez a dor mais aguda de todas, pois ela ataca diretamente o seu senso de justiça e a crença de que o trabalho duro sempre compensa no final das contas. Você conhece aquele peso no peito quando chega o fim do mês, mesmo que todas as contas sejam pagas? Não é o medo da falta imediata, mas a ausência de um alívio verdadeiro, a sensação de que você está apenas sobrevivendo para correr a mesma maratona no mês seguinte. É aquele pensamento silencioso que diz: haverá um dia em que eu poderei finalmente respirar? Essa pergunta retórica se torna uma companheira constante. Você busca por uma sensação de folga, de espaço financeiro, de liberdade, mas tudo o que encontra é uma esteira rolante que exige que você corra cada vez mais rápido apenas para permanecer no mesmo lugar. Este ciclo implacável transforma a busca pela prosperidade em uma simples luta pela manutenção, drenando a alegria do presente em nome de um futuro que parece cada vez mais distante. A sociedade e sua família olham para você como a rocha, o pilar inabalável. Esperam que você tenha o mapa, a estratégia, a solução para cada problema que surgir. E você abraçou esse papel com toda a sua força. Mas qual é o custo de ser a fortaleza que nunca pode demonstrar uma rachadura? O custo é a solidão de não poder compartilhar suas dúvidas mais profundas. É a pressão de projetar uma confiança que você nem sempre sente. É o esgotamento de ser o único motor de um navio que carrega os sonhos de todos. Essa necessidade de parecer infalível o impede de estender a mão, de pedir um conselho, de admitir que talvez, apenas talvez, você não tenha todas as respostas. E essa relutância é a própria essência do erro que estamos prestes a desvendar. O tempo, antes um aliado cheio de promessas, agora parece um adversário. A energia e o otimismo dos seus 20 e 30 anos deram lugar a um pragmatismo cansado aos 40. Você olha no espelho e vê que os anos de trabalho árduo estão gravados em seu rosto, mas eles não estão refletidos da mesma forma em seu extrato bancário. A janela de oportunidade para construir uma riqueza geracional, para criar um legado de verdadeira segurança, parece estar se fechando lentamente. Essa consciência crescente da passagem do tempo adiciona uma camada de urgência e ansiedade à sua jornada. Não se trata mais apenas de ficar rico, trata-se de ter tempo suficiente para construir uma vida onde o medo financeiro finalmente deixe de ser o copiloto de todas as suas decisões importantes. No final, o que resta é um sentimento de estar preso em um paradoxo cruel. Você é a personificação da responsabilidade, da dedicação e do sacrifício. Você fez tudo o que lhe foi dito que era necessário para ter sucesso. E, no entanto, a verdadeira prosperidade, aquela sensação de paz e liberdade financeira, permanece como um horizonte que se afasta à medida que você caminha em sua direção. Essa desconexão entre o seu esforço e o seu resultado é a fonte da sua dor mais profunda. Quero que saiba que essa dor é real, é válida, e não é um reflexo do seu valor ou da sua capacidade. É o sintoma de um paradigma quebrado, de uma estratégia solitária que, por sua própria natureza, está destinada a falhar. O inimigo que sabota sua prosperidade não é uma força externa. Ele não está na economia, no governo ou na falta de oportunidades. O verdadeiro inimigo é uma ideia, um mito sussurrado por gerações e aplaudido como uma virtude suprema, o mito do lobo solitário. Fomos ensinados a reverenciar o indivíduo autossuficiente, o herói que enfrenta o mundo sozinho e vence contra todas as probabilidades. Nos disseram: seja forte, resolva tudo sozinho, não demonstre fraqueza. E como um bom soldado você obedeceu. Você internalizou a crença de que pedir ajuda, buscar conselho ou formar alianças profundas era um atestado de incompetência. Essa mentalidade se tornou sua bússola moral e seu código de honra. O que você não percebeu é que essa mesma bússola que você acreditava estar apontando para o norte do sucesso estava, na verdade, travada na direção da estagnação. Essa mentalidade de autossuficiência
Não é força, é a âncora que impede o seu navio de navegar em águas mais profundas e prósperas. Pense nisso. Ao operar sozinho, você está limitado à sua própria energia, ao seu próprio conhecimento e à sua própria perspectiva. Você tem apenas um par de olhos para ver as oportunidades e as ameaças, e apenas 24 horas no seu dia. O caminho do esforço solitário é um caminho de adição, onde você soma um dia de trabalho a outro, esperando que, eventualmente, a soma seja suficiente. Mas o caminho do alinhamento, o caminho que a prosperidade exige, é um caminho de multiplicação. Nele, as energias se combinam, as ideias se fundem e as forças se potencializam, criando um resultado exponencialmente maior do que qualquer indivíduo poderia alcançar sozinho. A sociedade nos ensinou a aplaudir o herói solitário. As histórias, os filmes, as biografias, todas celebram o gênio isolado que muda o mundo. O que ela não nos contou é que nos bastidores, nenhum desses heróis jamais agiu verdadeiramente sozinho. E, mais importante, o que ela não nos contou é que no jogo da prosperidade, o herói solitário sempre, invariavelmente, perde para uma equipe alinhada. A construção de riqueza duradoura não é um monólogo, é um diálogo, uma sinfonia. Tentar compor essa sinfonia tocando todos os instrumentos ao mesmo tempo é a definição da exaustão e do fracasso. É hora de abandonar o roteiro do herói cansado e abraçar o papel muito mais poderoso do maestro, daquele que une e harmoniza talentos para um propósito comum. Se a mentalidade do lobo solitário é a âncora, então qual é o motor que o levará à prosperidade? A resposta foi o trabalho da vida de Napoleon Hill. Após décadas imerso nas vidas dos homens que literalmente construíram o mundo moderno, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Hill descobriu que havia um fio de ouro que conectava todas as histórias de sucesso monumental. Não era sorte, berço, ou mesmo um talento singular. Era o uso deliberado e consciente de um princípio que ele batizou de mente mestra. Hill apresentou este conceito não como uma mera técnica de negócios, mas como a lei suprema do sucesso, o segredo para acessar um poder muito maior do que qualquer mente individual. Ele percebeu que quando duas ou mais mentes se unem em um espírito de perfeita harmonia para a realização de um propósito definido, elas desbloqueiam uma força invisível, uma terceira mente, capaz de feitos extraordinários. É crucial que você compreenda a profundidade desta revelação. O princípio da mente mestra não é sobre networking, socialização ou ter uma agenda de contatos recheada. Isso é o que a mentalidade superficial do mundo moderno fez com o conceito. A verdadeira essência da mente mestra é espiritual. É a criação de uma sinergia, de uma aliança de almas e mentes focadas com a precisão de um raio laser em um único objetivo. Trata-se de encontrar uma ou mais pessoas com quem você possa entrar em absoluta harmonia de propósito, fé e ação. Essa fusão não apenas soma as forças dos indivíduos, ela as multiplica. Ela cria um vórtex de energia e inteligência que atrai as ideias, as pessoas e as circunstâncias necessárias para a materialização do seu desejo, transformando o impossível em inevitável. Mas a parte mais profunda desta revelação é que o que Napoleon Hill descobriu ao analisar 500 das mentes mais ricas do seu tempo não era uma invenção. Era a redescoberta de uma lei divina, uma verdade cósmica articulada milênios antes, em um dos textos mais sagrados da história da humanidade. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, uma pergunta aparentemente simples é feita, uma pergunta que contém um universo de sabedoria sobre a criação da realidade. A Escritura diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ouça novamente, com toda a sua alma. Sinta o peso dessas palavras. Esta não é uma pergunta, é um código. É a descrição exata da física espiritual por trás de toda grande realização. É a chave perdida que Hill encontrou e que agora eu entrego a você. Vamos agora decodificar o erro em sua essência mais pura. A arrogância da autossuficiência não se manifesta como um orgulho barulhento e ostensivo. Pelo contrário, ela é sutil, silenciosa e se disfarça de virtude. Ela se veste com as roupas da responsabilidade, do dever e da força. É aquela voz interior que lhe diz que você, e somente você, deve ter a solução para todos os problemas. É a recusa em compartilhar o verdadeiro peso de suas preocupações, acreditando que isso seria um fardo para os outros ou um sinal de sua própria fraqueza. Este erro é a crença profundamente enraizada de que o seu valor como homem, como provedor,
está diretamente ligado à sua capacidade de resolver tudo sozinho, de ser a única fonte de força em seu universo pessoal. Essa crença é a arquitetura de uma prisão autoimposta. Ao se fechar para o conselho genuíno, para a colaboração espiritual e para a sinergia mental, você cria um sistema fechado. Uma mente que opera em isolamento está condenada a reciclar seus próprios pensamentos limitantes, a dar voltas em torno de seus próprios medos e a operar com base em um conjunto de dados restrito. Sem o influxo de uma nova perspectiva, de uma energia complementar, sua mente se torna um eco-câmara. A prosperidade, no entanto, nasce da expansão, da inovação e da inspiração, e essas qualidades raramente florescem no solo estéril do isolamento. A verdadeira força não está em ter todas as respostas, mas em ter a humildade de reconhecer que a sua visão sozinha é incompleta. O segredo destrutivo da autossuficiência é que ela o desconecta da fonte de poder maior. Napoleon Hill chamou essa fonte de inteligência infinita. Outros a chamam de Deus, universo ou consciência superior. Independentemente do nome, essa força criativa opera através da conexão, do fluxo e da harmonia. Ao insistir em fazer tudo sozinho, você essencialmente fecha a porta para essa assistência divina. Você está dizendo ao universo: eu não preciso de ajuda, eu dou conta. E o universo, que opera sob a lei do livre-arbítrio, respeita a sua decisão e o deixa lutar com suas próprias forças limitadas. É um ato de arrogância espiritual que o mantém preso ao plano do esforço, impedindo-o de acessar o plano da graça e do fluxo. Imagine que sua mente é uma estação de rádio, transmitindo um sinal em uma frequência específica. Essa frequência é determinada pela soma total de suas crenças, pensamentos e emoções dominantes. Se a sua frequência é de luta, escassez e solidão, o universo, como um grande receptor, só pode lhe devolver circunstâncias que correspondam a essa mesma frequência. Você atrai mais motivos para lutar, mais experiências de escassez e mais razões para se sentir sozinho. Tentar mudar sua realidade financeira apenas com mais esforço, sem mudar a frequência da sua transmissão, é como aumentar o volume de uma estação de rádio que está tocando a música errada. O som fica mais alto, a luta fica mais intensa, mas a melodia da prosperidade nunca toca. A arrogância da autossuficiência é a teimosia em continuar transmitindo nessa frequência limitada, acreditando que se você apenas transmitir com mais força, o resultado mudará. Você se recusa a se conectar com outra torre de transmissão para ampliar e clarear o seu sinal. Você age como um pequeno rádio portátil, tentando alcançar o outro lado do mundo, quando poderia se unir a outra mente para criar uma estação de transmissão global. A verdade é que uma nova realidade financeira exige uma nova frequência vibracional, e a maneira mais rápida e poderosa de alterar sua frequência não é através do esforço solitário, mas através da ressonância harmônica com outra mente que já esteja sintonizada ou disposta a se sintonizar na frequência da abundância. O poder que a autossuficiência bloqueia é o poder da sinergia. Sinergia é a lei universal, que afirma que o todo é sempre maior que a soma de suas partes. 1 mais 1. No mundo da energia e da consciência, não é igual a 2, é igual a 3, 10, 100. É um princípio de multiplicação. Ao insistir em ser apenas 1, você renuncia a essa lei fundamental da criação. Você escolhe a adição em vez da multiplicação. Você escolhe o trabalho linear em vez do crescimento exponencial. Esta é a matemática por trás de seus 10 anos de atraso. Década após década, você tem se contentado em somar, enquanto o universo estava esperando que você aprendesse a multiplicar através do poder da união de mentes. Pense no carvão e no diamante. Ambos são feitos do mesmo elemento, o carbono. A única diferença entre um pedaço de carvão, que é frágil e de pouco valor, e um diamante, que é a substância mais dura e valiosa, é a maneira como os átomos de carbono estão conectados. Sob imensa pressão e calor, os átomos se unem em uma estrutura de rede cristalina, perfeitamente alinhada e harmoniosa. Essa estrutura unificada lhes confere uma força e um brilho que um arranjo solto jamais poderia ter. Sua mente solitária é como o carbono na forma de carvão. A mente mestra
A união harmoniosa com outra mente aplica a pressão espiritual necessária para transformar sua consciência na estrutura invencível e brilhante de um diamante. A jornada para fora da ilha do isolamento não começa com uma grande ação externa, mas com uma pequena rendição interna. A ação mental que peço que você tome agora é um ato de profunda honestidade consigo mesmo. Feche os olhos por um momento, respire fundo e escaneie sua vida. Identifique a maior pedra que você está empurrando montanha acima, completamente sozinho. Pode ser sua carreira, suas finanças, um projeto pessoal. Veja-se em sua imaginação, suando, lutando, exausto. Agora, com toda a sinceridade de sua alma, admita para si mesmo no silêncio de sua mente: nisto eu preciso de ajuda. Sozinho, eu não consigo mais. Essa admissão não é fraqueza, é o mais alto ato de força. É o momento em que o ego se curva perante a sabedoria da alma. É a rachadura na armadura da autossuficiência por onde a luz pode finalmente entrar. Ao declarar sua necessidade de ajuda, você não está se rendendo à derrota. Você está se rendendo a um poder maior. Você está, pela primeira vez, abrindo a porta para que a lei da mente mestra comece a operar em sua vida. Permaneça nesse sentimento de humildade. Sinta o alívio que vem com ele. Este é o verdadeiro ponto de partida. Esta é a sua primeira ação para recuperar a década perdida e realinhar sua vida com o fluxo da prosperidade. Agora, vamos construir sobre essa fundação de humildade e definir com clareza o princípio da mente mestra. Napoleon Hill o descreveu como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. Analise cada palavra. Coordenação implica um plano, uma intenção. Conhecimento e esforço são as contribuições de cada indivíduo. Propósito definido é o alvo, o destino, mas a chave, a alma de todo o princípio, reside na frase "em um espírito de harmonia". Sem harmonia, não há mente mestra. Há apenas um comitê, uma discussão, um grupo de pessoas. A harmonia é o catalisador que transforma o ordinário em milagroso. O que é exatamente esse espírito de harmonia? Não é simplesmente concordar com a cabeça ou evitar conflitos. É uma conexão muito mais profunda. É uma ressonância de alma, uma sintonia de frequências mentais e espirituais. É quando você e seu parceiro de mente mestra podem se sentar em silêncio e sentir a mesma convicção, a mesma fé e a mesma direção. É uma confiança tão absoluta que as dúvidas individuais são canceladas e substituídas por uma certeza coletiva. Quando essa harmonia é alcançada, algo mágico acontece. Hill afirmava que uma terceira mente, invisível e intangível, nasce dessa aliança. Uma mente que tem acesso direto à inteligência infinita e se torna o canal para ideias, planos e poder que não estavam disponíveis para os indivíduos separadamente. Essa terceira mente não é uma metáfora poética. Para Hill era uma realidade funcional, um campo de energia psíquica real que é gerado pela fusão harmoniosa de duas ou mais mentes. Pense nela como um vórtex. Sozinho, sua energia mental é como um riacho. A energia de seu parceiro é outro riacho. Mas quando esses dois riachos se encontram em perfeita harmonia, eles não formam apenas um rio maior. Eles criam um redemoinho, um vórtex poderoso que atrai para si tudo o que é necessário para o seu propósito. Ele atrai as pessoas certas, as oportunidades perfeitas, os recursos inesperados. Operar dentro de uma mente mestra é deixar de lutar contra a corrente e passar a ser o centro de um poder que puxa o seu sucesso em sua direção. A aplicação prática deste princípio começa com uma escolha cuidadosa. Não se trata de reunir um grande grupo de pessoas. Na verdade, a mente mestra mais poderosa muitas vezes consiste em apenas duas pessoas. Pode ser você e seu cônjuge, você e seu sócio, você e um mentor de confiança. A qualidade da conexão é infinitamente mais importante do que a quantidade de membros. A pessoa que você escolher deve ser alguém com quem você possa ser totalmente vulnerável, alguém cuja visão de mundo e valores essenciais estejam alinhados com os seus. O requisito mais importante é a capacidade de ambos colocarem o ego de lado em prol do propósito maior que os une. A harmonia perfeita só pode existir na ausência de agendas ocultas e do desejo de provar quem está certo. Vamos usar uma analogia do mundo da química para tornar isso tangível. O hidrogênio é um gás, o oxigênio é outro gás. Separadamente,
Eles têm suas próprias propriedades e funções. Mas quando dois átomos de hidrogênio se unem harmonicamente a um átomo de oxigênio, eles criam uma terceira substância completamente nova, a água. A água tem propriedades que não existem nos gases que a compõem. Ela pode sustentar a vida, saciar a sede, apagar o fogo. Ela é o resultado de uma sinergia química. A sua mente e a mente do seu parceiro são como esses elementos. Sozinhas, vocês são poderosos, mas quando unidos pela fórmula correta da harmonia e do propósito, vocês criam a água da prosperidade, uma força com o poder de nutrir seus sonhos e materializá-los no mundo físico. A criação de uma aliança de mente mestra é o ato de se tornar um químico espiritual. Você está deliberadamente combinando ingredientes mentais e espirituais para criar um resultado específico. O primeiro ingrediente é o seu propósito definido, claro e escrito. O segundo é a escolha do seu parceiro, baseado em confiança e valores compartilhados. O terceiro e mais crucial é o catalisador da harmonia, que é cultivado através da comunicação aberta, do respeito mútuo e, acima de tudo, da fé compartilhada no sucesso da empreitada. Quando esses elementos são combinados, a reação é inevitável. A terceira mente é formada, e o poder que ela libera começa a operar em seu nome, 24 horas por dia, mesmo quando você está dormindo. Agora, vamos traduzir isso em uma ação mental imediata. Quero que você identifique em sua mente, agora mesmo, uma pessoa em sua vida que poderia ser o núcleo de sua primeira aliança de mente mestra. Pense em seu cônjuge, seu melhor amigo, seu sócio ou um mentor que você respeita profundamente. Escolha a pessoa com quem você sente a maior afinidade natural, a maior facilidade de comunicação. Não se preocupe em como você vai abordar essa pessoa ainda. O primeiro passo é puramente interno. Apenas segure a imagem dessa pessoa em sua mente com um sentimento de gratidão e respeito. Este é o primeiro passo para magnetizar essa aliança para a sua realidade. Com a imagem dessa pessoa em sua mente, execute este exercício de visualização. Imagine que vocês dois estão sentados em um lugar calmo e confortável. Não há necessidade de palavras. Agora, traga à sua mente o seu objetivo financeiro mais importante, a sua visão de prosperidade. Veja-o com clareza. Em seguida, imagine que você está projetando esse pensamento, essa visão, para a pessoa à sua frente. Veja-a recebendo o pensamento e, em seguida, projetando a mesma imagem de volta para você, amplificada com a energia e a fé dela. Sinta a criação de um circuito de energia entre vocês dois, um campo de força de propósito compartilhado. Sinta a harmonia. Pratique este exercício mental diariamente. Você está preparando o terreno etérico antes de plantar a semente no mundo físico. Agora que entendemos o mecanismo da mente mestra, vamos nos aprofundar em sua raiz espiritual, na lei divina da concordância. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19, encontramos uma das promessas mais poderosas e menos compreendidas de toda a Escritura. A passagem diz: "Em verdade também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus." Por séculos, essa passagem foi interpretada como uma simples exortação à oração em grupo. Mas ela é muito mais do que isso. É a descrição precisa de uma lei da física espiritual. Não é uma promessa condicionada à sua bondade, mas uma lei que responde à sua concordância. A chave para desvendar este código está na palavra concordar. Em nosso uso moderno, concordar significa apenas ter a mesma opinião. Mas no grego original em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra usada aqui é symphoneo. Olhe atentamente para essa palavra, symphoneo. Dela, obtemos nossa palavra moderna, sinfonia. Sum significa junto e phoneo significa soar ou vibrar. Portanto, o que a passagem está realmente dizendo é: se 2 de vós vibrarem juntos, se vocês soarem juntos como uma sinfonia na terra, sobre qualquer coisa que pedirem, será feito. Isso transforma completamente o significado. Não se trata de acordo intelectual, mas de alinhamento vibracional. Essa decodificação é o elo perdido entre a fé e a ciência, entre a espiritualidade e a manifestação. O universo não responde às suas palavras ou aos seus pensamentos isolados. Ele responde à sua frequência vibracional dominante. Quando você se preocupa sozinho, você está emitindo uma vibração, um som, de medo e dúvida, e o universo fielmente lhe traz mais circunstâncias que correspondem a esse som. Quando 2 de vós se unem em symphoneo,
Vibrando juntos na frequência do seu desejo já realizado, vocês criam um sinal vibracional tão poderoso, tão claro e tão coerente que ele se torna um comando para a substância universal. Vocês não estão mais pedindo, vocês estão decretando a sua realidade através de uma harmonia vibracional. A lei da concordância é a mente mestra em sua expressão mais elevada. A harmonia que Napoleon Hill identificou como essencial é o sinfônio bíblico, é a criação de uma sinfonia de intenção. Pense em uma orquestra. Um único violino tocando uma nota pode ser agradável, mas quando toda a seção de cordas, os metais, as madeiras e a percussão tocam a mesma nota, em perfeita harmonia e tempo, o som enche o auditório, vibra nos assentos e reverbera na alma de cada ouvinte. O poder não está em um único instrumento, mas na sua concordância harmoniosa. Da mesma forma, sua intenção solitária é como um único violino. Mas quando você e seu parceiro de mente mestra soam juntos, vocês criam uma força de manifestação que abala as fundações da sua antiga realidade. Esta lei explica por que tantos casais ou sócios, quando estão em perfeita sintonia, constroem impérios a partir do nada, enquanto outros, cheios de conflito e dissonância, destroem a riqueza que já possuem. Onde há sinfonel, há criação. Onde há discórdia, há destruição. É uma lei tão impessoal e confiável quanto a lei da gravidade. A prosperidade não flui para onde há mais esforço, ela flui para onde há mais harmonia. Ela não responde à luta, mas à concordância. O seu trabalho, portanto, não é lutar mais, mas buscar e cultivar essa concordância, essa sinfonia em suas alianças mais importantes. Essa é a correção de curso fundamental que pode recuperar sua década perdida. A beleza desta lei é que ela pode ser ativada deliberadamente. Você não precisa esperar que a harmonia aconteça por acaso. Você pode criá-la através de rituais e práticas intencionais. Assim como os músicos de uma orquestra afinam seus instrumentos antes de uma apresentação, você e seu parceiro de mente mestra devem afinar suas mentes e espíritos diariamente. O objetivo é garantir que ambos estejam transmitindo exatamente a mesma frequência, a frequência da fé, da certeza e da gratidão pela meta já alcançada. Este ritual de alinhamento diário é o que transforma uma parceria comum em uma poderosa aliança de mente mestra, capaz de invocar a lei da concordância para servir ao seu propósito divino. A ação mental final que eu ofereço é o ritual prático para criar este sinfonel. É um exercício de simplicidade e poder profundos que você deve fazer com seu parceiro de mente mestra escolhido. Pegue uma folha de papel e, juntos, escrevam uma única frase que descreva sua principal meta financeira, como se ela já fosse uma realidade. Por exemplo, somos tão felizes e gratos agora que desfrutamos de uma renda mensal de X reais, servindo ao mundo de maneiras que nos realizam. A frase deve ser clara no tempo presente e carregada de emoção positiva. Este papel se torna a partitura da sua sinfonia. Agora, o ritual diário. Todas as manhãs, antes que o caos do dia comece, ou todas as noites antes de dormir, você e seu parceiro devem segurar este papel juntos. Leiam a declaração em voz alta, em uníssono. Façam com que suas vozes se misturem, que soem como uma só. Após ler a frase, fiquem em silêncio por 1 minuto de olhos fechados e sintam a emoção de sua declaração como se fosse verdade agora. Sintam a gratidão, a alegria, a segurança. Este ato de ler e sentir juntos é a prática deliberada do sinfonel. Não é uma mera repetição de palavras, é um ato de sintonização vibracional, um comando enviado ao universo na linguagem que ele entende. Ao praticar este ritual com fé e consistência, você está fazendo muito mais do que estabelecer uma meta. Você está ativando uma lei divina. Você está aplicando o segredo de Napoleon Hill e a sabedoria de milênios à sua vida pessoal. Você está transformando sua parceria em um dínamo espiritual. Cada vez que vocês realizam este ritual, a terceira mente se fortalece. Cada vez que vocês soam juntos, o universo se move com mais rapidez para orquestrar as circunstâncias que correspondem à sua sinfonia. Esta é a chave para deixar de empurrar a pedra sozinho e passar a comandar a montanha para que ela se mova em seu favor. Agora, quero que você olhe para o horizonte da sua vida. Imagine, com toda a força da sua alma, não ter mais que empurrar aquela pedra pesada sozinho. Sinta o alívio físico e espiritual dessa imagem. Imagine a velocidade, a leveza e o poder de ter outra mente, outra alma, em perfeita concordância com a sua, empurrando na mesma direção, com o mesmo ritmo,
movida pela mesma fé. Neste novo cenário, o avanço deixa de ser uma conquista arrancada do universo, a força, e se torna uma dança graciosa com ele. A década de atraso que tanto pesou em sua consciência não é apenas recuperada, ela é superada com uma rapidez que sua mente antiga, a mente do lobo solitário, julgaria impossível. A prosperidade deixa de ser uma luta e se torna uma consequência natural do alinhamento. Esta transformação não é sobre adotar uma nova técnica, é sobre assumir uma nova identidade. Você não está mais no negócio de ser o herói solitário e exausto. Sua nova função, seu novo chamado, é se tornar o maestro. O maestro não toca todos os instrumentos. O maestro mantém a visão, une os músicos e, com um gesto de sua batuta, invoca a harmonia que cria a magia. Seu trabalho é se retirar do centro da luta e subir ao pódio da sua vida, de onde você pode ver todas as partes, e se concentrar em uma única tarefa: criar e manter a sinfonia da concordância. Quando você muda quem você acredita que é, o universo reorganiza a realidade para corresponder à sua nova identidade. Não lamente a década perdida. O tempo que você passou no deserto do isolamento não foi um desperdício. Foi a preparação necessária para que você pudesse compreender o valor da terra prometida da aliança. As leis do universo não operam de forma linear. O princípio da mente mestra é um multiplicador. Portanto, o progresso que você levou 10 anos para tentar alcançar sozinho pode ser manifestado em uma fração desse tempo, quando o poder exponencial da sinergia é aplicado. A esperança que eu lhe ofereço não é a de uma recuperação lenta e gradual, mas a de um salto quântico. Ao alinhar-se com esta lei, você não está apenas mudando de velocidade, você está mudando de dimensão, do mundo da adição para o universo da multiplicação. O caminho para ativar este poder exponencial não começa com uma ação externa, não começa com um telefonema ou uma reunião de negócios. Começa no único lugar onde a verdadeira transformação pode ocorrer, dentro de você. O primeiro passo em sua jornada para recuperar uma década perdida não exige que você se mova 1 centímetro no espaço físico, exige que você viaje milhas para dentro, para o centro silencioso do seu ser. Ali, na quietude, longe do barulho das suas preocupações e das demandas do mundo, você encontrará o ponto de partida. A porta para o seu futuro próspero não tem uma fechadura externa. Ela só pode ser aberta pelo lado de dentro, com a chave da humildade. Portanto, sua chamada à ação hoje não é curtir ou compartilhar este vídeo, não é se inscrever em um curso ou comprar um livro. Essas são ações do mundo exterior. Sua verdadeira tarefa é muito mais profunda e infinitamente mais poderosa. Sua chamada à ação é esta: encontre um momento hoje à noite para ficar em absoluto silêncio. Desligue tudo. Acalme sua respiração e, do lugar mais honesto da sua alma, faça a si mesmo a pergunta que pode mudar tudo. Quem precisa estar em concordância comigo para que meu propósito divino se manifeste? Não tente forçar uma resposta. Apenas faça a pergunta com um coração aberto e uma mente receptiva. Na humildade dessa pergunta reside todo o poder. Ao fazê-la, você está sinalizando ao universo que você finalmente entendeu o jogo. Você está admitindo que sua força individual tem um limite e que você está pronto para se render a uma força maior, a força da união. Esta pergunta é a sua declaração oficial de que você está abandonando o paradigma do lobo solitário e está pronto para abraçar a sabedoria da mente mestra. A resposta pode vir como um nome que surge em sua mente, um rosto que aparece em sua imaginação ou uma intuição silenciosa que o guia em uma nova direção. Confie na sabedoria que emergirá do seu próprio silêncio. Este é o seu ponto de virada. A sua jornada para recuperar uma década perdida e construir uma fortaleza de prosperidade duradoura não começa com um plano de negócios de 10 páginas, mas com esta única e sagrada pergunta. Ela é a primeira nota da sua nova canção, a primeira pincelada na obra-prima do seu futuro. Ao fazê-la, você deixa de ser a vítima de suas circunstâncias e se torna o arquiteto consciente de sua ascensão. Você escolhe o caminho do alinhamento em vez do caminho do esforço. Você escolhe a sinfonia em vez do barulho da luta solitária. A escolha é sua. O poder está em suas mãos. O momento é agora. Deixe que esta verdade se estabeleça no fundo da sua alma, que se torne a nova premissa sobre a qual você construirá o resto da sua vida. Permita que ela o guie em suas decisões, em seus relacionamentos e em suas ambições. Lembre-se dela quando o velho hábito da autossuficiência tentar se reafirmar. Deixe que ela seja a sua bússola,
a sua estrela do norte, a sua verdade inabalável. Porque a realidade fundamental da criação, tanto no céu quanto na terra, tanto no espiritual quanto no material, é esta: a prosperidade não é uma conquista solitária, é uma sinfonia de mentes alinhadas.